Olá, Fran, sou Patrick Dauer, sou candidato a prefeito pelo Avante, pelo número 70, tenho 41 anos, sou casado com a Adriana há 16 anos, sou pai da Esther de 8 anos, sou empreendedor em Itajaí já há 21 anos, comecei com um pequeno computador, cheguei a ter 55 colaboradores, cheguei a faturar quase R$500 mil por mês, sou o único dos 5 candidatos a prefeito que não sou político de carreira, sou o único candidato que não está usando o fundo eleitoral, também não fizemos coligação com nenhum grupo partidário para não fazer a velha política da troca. Sou também bombeiro voluntário e sou palestrante da família aqui na cidade de Itajaí. O senhor adotou a postura de ataque aos adversários, dizendo que é o único que representa realmente novidade entre os candidatos à majoritária. Dizem, contudo, que o senhor fez um grande esforço para compor uma chapa com seus opositores. Como isso não foi possível, agora adota a postura de ressentimento. Por que o senhor se anuncia como diferente dos demais? Essa sua pergunta é muito importante porque a gente precisa esclarecer muito isso. A nossa ideia no começo era fazer uma parceria entre o nosso partido Avante com o Podemos, junto ali com o Angiolete e com o Adão Bittencourt, porque tanto o Angiolete quanto o Adão Bittencourt tinham a nossa mesma visão, a visão de direita e uma visão conservadora dentro da política de Itajaí. E até no começo a ideia a gente sabia que não teríamos recurso, nós não iríamos usar o recurso, porque a gente queria fazer uma política diferente de todo mundo. Aí no final a Ana Carolina acabou desistindo e nos chamaram para uma reunião para poder apoiar o grupo do Robson. Eu fui o único que não quis apoiar o grupo do Robson, aí o Angiolete e o Adão abriram mão para poder apoiar, porque eles já acreditaram que para poder tirar o prefeito atual precisaria de dinheiro. Inclusive o próprio Angiolete, na página dele na internet, ele diz que por questões de matemática ele resolveu apoiar o Robson. Mas nós não concordamos, por isso que a gente acabou não vindo para essa coligação. E a gente preferiu então vir sozinho, sem coligação, porque nós sabemos que uma coligação sempre tem muitos interesses por trás. Inclusive, ofereceram na mesma reunião, ofereceram cargos para a gente. Ah, Patrick, você vai ter um espaço no governo. Depois tentaram nos assediar durante todo o processo de pré-campanha para a gente não lançar nossa candidatura. Isso, outros partidos também fizeram a mesma coisa, inclusive ofereceram bastante recurso do fundo eleitoral para a gente deixar de vir candidato a prefeito e vir candidato a vereador, e sempre neguei essas propostas e hoje fui um dos poucos que tiveram coragem a colocar o nome à disposição como candidato. E como você falou, eu não sou político de carreira, todos são, um é prefeito, outro é vereador atualmente, o outro chegou a ser deputado federal e o outro já foi vereador até presidente da Câmara. Eu sou o único que vem da iniciativa privada e tem uma visão totalmente diferente dessa política que a gente vê hoje na cidade. Itajaí demorou quase um mês para anunciar que conseguiu controlar o problema grave da salinidade da água após o rompimento da ombreira na barragem do Semasa. Como o senhor avalia a atual gestão do Semasa e o que pretende mudar na autarquia se for eleito? Na minha opinião, essa gestão ela não foi competente o suficiente, porque o dinheiro que era para ser usado na Semasa foi usado em outras áreas. Na nossa gestão, todo o dinheiro que entrar no caixa da Semasa será investido na própria Semasa em investimentos. Até a nossa proposta é tirar esse dinheiro que foi tirado da Semasa, devolver para os cofres da Semasa para fazer investimentos em infraestrutura. Porque a gente sabe que hoje esse problema que teve foi porque eles não fizeram um plano emergencial para resolver esse problema. Poderia ter criado o quê? Um novo reservatório, poderiam ter feito novas captações de água ou até mesmo um poço artesiano. Então, quantos investimentos poderiam ter sido feitos que não foram? Hoje a gente sabe que a Semasa ali tem um investimento alto de 11 milhões que foi feito no ano passado, que não resolveu o problema. Se nós tivéssemos feito a manutenção lá na barragem, como poderia ter sido feito antes, ou criado um plano emergencial, não tinha acontecido o que aconteceu hoje. Itajaí vai encerrar mais um governo sem fazer a aprovação do seu novo plano diretor. Houve audiências consultivas, mas as mudanças não foram debatidas ainda com profundidade. O plano diretor precisará ser votado pelo novo governo e vereadores eleitos e pode ceder à pressão da construção civil para que a cidade aprofunde o processo de verticalização, inclusive em áreas como a Brava, Cabeçudas, na zona rural e na Beira-Rio. Qual será a diretriz de um eventual governo seu para essa questão? Então, o plano diretor já faz quase 17 anos que está sem essa alteração. Então, nós, com certeza, já nos primeiros meses ali do ano, já vamos começar a fazer audiência pública com toda a população, porque é essencial fazer as mudanças necessárias para o plano diretor. Nós vamos trabalhar com preservação do meio ambiente, então nós não queremos que Itajaí cresça do jeito errado, nós queremos que Itajaí cresça do jeito certo. Nós tivemos aqui hoje, na verdade, semana passada, aqui no bairro Fazenda, próximo de você, tem ali a Bica, os amigos da Bica, já foi lá, não sei se você foi, Fran.
Então ali é um local que até hoje nunca fizeram nada para proteger aquela região do meio ambiente. Inclusive ali tem no plano diretor atual a verticalização. Nós queremos tirar toda a verticalização daquela área ao redor da bica e fazer ali um parque ambiental e cuidar do patrimônio histórico da cidade. Então nós vamos realmente trabalhar em cima do desenvolvimento da cidade com verticalização, mas verticalização na área certa e no lugar certo. Há quase 2 décadas, a Via Expressa Portuária é uma promessa de campanha jamais concluída. O esgotamento do trânsito nas proximidades do terminal portuário evidenciam um revés. Apesar de proporcionar riqueza econômica a Itajaí, o porto cobra um preço alto na qualidade de vida do centro. Qual a proposta para que haja contrapartida do porto à cidade? Nós queremos finalizar de uma vez por todas a Via Expressa Portuária. Infelizmente o projeto já começou errado, ali é do lado do rio retificado, já tem várias partes ali dessa Via Expressa Portuária que já está desmoronando. Então a nossa ideia é reavaliar se vale a pena arrumar aquela via expressa ou trabalhar uma outra rota para que os caminhoneiros possam fazer uma rota até um terreno que seria uma extensão do porto, próximo da BR-101, próximo da ponte. Ali seria um outro terminal do porto e a gente não invadiria daí o centro da cidade, os caminhões iam circular mais próximo da marginal da BR-101, levariam o contêiner até lá e dessa outra extensão do porto seriam levados até Balsa, ao porto da cidade. Ou senão nós continuaríamos ali o projeto da Via Expressa Portuária e terminar ele de uma vez. Muito tem se discutido a total privatização do terminal portuário de Itajaí. O contrato de arrendamento da IPM Terminal está chegando ao fim e o ano de 2021 será de definições. Qual a sua proposta para a administração do complexo portuário? Nós vamos trabalhar de maneira como está atual. Ela é uma parte privada, uma parte pública. Nós vamos profissionalizar mais a área portuária, porque a gente sabe hoje que existe ainda muita politicagem por trás da área portuária. Nós queremos dar mais independência para o CAP, para que ele mesmo possa escolher o superintendente, que seja uma pessoa realmente técnica, e todas as pessoas que trabalhar dentro da área portuária na parte de execução do porto tem que ser técnicos. Na verdade, a nossa intenção é até fazer com que essa parte seja terceirizada. A administração do porto seja terceirizada para que não haja nenhuma interferência política, para que ela traga resultados para o município. Então o município continua sendo dono do porto, não seria privatizado, mas a administração seria terceirizada para uma empresa realmente que pudesse trazer resultados para o município de Itajaí. Há moradores aguardando cirurgias eletivas desde 2017, à espera por consulta e também exames. A pandemia agravou esse quadro e não há perspectiva de uma solução rápida. Qual a sua proposta para a área da saúde pública em Itajaí? Hoje a gente sabe que a saúde é uma coisa importante, na verdade deve ser uma das prioridades, ainda mais nesse tempo de pandemia. Então a gente acredita que existe poucos investimentos na saúde. Nós vamos trabalhar com mais investimentos e a área de diagnóstico hoje ela é terceirizada. Então eu fui empresário há muito tempo, eu sei que quando vale a pena você terceirizar, quando a sua demanda é pequena. Hoje o município tem uma demanda muito grande de diagnóstico. Então compensa o município ou ter o próprio equipamento ou fazer um comodato de um equipamento. Aí o município vai ter mais agilidade na entrega do diagnóstico e também vai ter menos custo, porque vai diminuir os gastos com o diagnóstico e vai agilizar o processo. Outra coisa são as cirurgias. A gente sabe que tem uma fila grande, tem pessoas que chegam a morrer na fila e não fazem a cirurgia, e são cirurgias importantes, então o município vai investir mais recursos nessa área. Um dos nossos projetos também é fazer com que os UPAs e o CIS sejam pequenos hospitais, onde eles também tenham leitos, porque a gente sabe que hoje o problema da pandemia é porque os hospitais e a rede de saúde não têm a quantidade de leitos suficiente. Então se o município começar a investir, mesmo que seja pequenas quantidades, mas fazer com que os UPAs e o CIS tenham seus leitos, vai facilitar todo o processo. O transporte público é uma das principais queixas dos itajaienses. Faz 3 anos que o serviço é prestado através de um contrato emergencial e o edital para a nova concessão do transporte ainda não foi lançado. Qual a sua proposta para o transporte coletivo de Itajaí? Nós vamos trabalhar em parceria com as vans e os micro-ônibus, porque a gente vai poder fazer com que Itajaí gere mais emprego e renda. Hoje, uma das classes empresariais mais afetadas foi o pessoal da educação, com os colégios particulares, e também dentro dessa cadeia produtiva, essa cadeia empresarial, tem o pessoal das vans, motoristas de vans e micro-ônibus. Nós queremos aproveitá-los para que eles possam fazer o transporte hoje, tirando as pessoas da comunidade, levando até os terminais de ônibus, e nos terminais de ônibus nós vamos ter ônibus com toda a infraestrutura, também essas vans e esses micro-ônibus terão a infraestrutura de ar-condicionado, de internet, e esses ônibus vão pegar do terminal, ônibus grandes que vão levar até o centro da cidade. E a nossa intenção é que esses ônibus sejam, além de ter todo equipamento e conforto para o nosso usuário,
eles também sejam elétricos ou que tenham alguma coisa para poder preservar o meio ambiente. Mas o itajaiense pagaria 2 passagens? Não. Da van e micro-ônibus até o terminal é gratuito, porque o município hoje já gasta com subsídio com os ônibus. Em vez de usar o subsídio para pagar a empresa de ônibus, que é um valor alto, poderia dar subsídio para as vans e micro-ônibus e o dinheiro ficaria dentro do município de Itajaí. Os comerciantes da rua Hercílio Luz se queixam da perda de importância da via. Cobram soluções do poder público. Qual a sua proposta para a via de comércio mais tradicional de Itajaí? Nós vamos trabalhar em parceria com o comerciante. A gente sabe que o comerciante hoje em Itajaí precisa do fortalecimento e da ajuda do poder público. Nós vamos criar no centro da cidade áreas que sejam alemãs, italianas e portuguesas, áreas temáticas, né, da cidade, que hoje Itajaí ela é colonizada mais por portugueses, italianos e alemães. Então nós vamos criar essas áreas no centro para atrair as pessoas para o centro da cidade com eventos culturais. Nós vamos criar vários palcos de shows dentro da área central da cidade, com shows permanentes durante o dia e a noite, usando os nossos artistas locais, que também foi uma outra área muito afetada nessa pandemia, artistas e músicos locais. Itajaí adotou a prática de contratação de vagas em creches privadas para atender os filhos dos itajaienses que estão na fila de espera. A medida é imediatista e impede que o poder público decida sobre a infraestrutura, diretrizes de ensino, definição da merenda, treinamento de equipe. Com a terceirização, tudo isso passa a ser responsabilidade da iniciativa privada. Qual a sua proposta para essa área? Nós vamos manter a terceirização, porque hoje, para construir novos colégios, o custo é muito alto. Enquanto o município não tem recurso para construir novos colégios, compensa o município terceirizar com os colégios, até porque também é mais um setor, como eu já tinha falado anteriormente, que sofreu com a pandemia. Então a gente já resolve o problema da falta de vagas nas creches, já também ajuda esses empresários, e a intenção é a gente ampliar a quantidade de salas de aula dentro das creches que já existem. Não alugar imóveis, como a gente vê acontecer muito imóveis sendo alugados sem necessidade. Então é mais fácil a gente terceirizar esse tipo de serviço e, enquanto a gente puder ter recurso, vai construindo novas salas de aula. Os projetos de parques e espaços públicos de lazer aos itajaienses continuam só no papel. Apesar de rica e próspera, a cidade não proporciona espaços públicos para o convívio da comunidade. Qual a sua proposta para essa área? Então, Itajaí hoje a gente sabe que foi investido um valor muito alto aqui no centro da cidade, na Praça da Igreja Matriz. Na nossa opinião, esse valor foi um valor de quase 5 milhões de reais, que poderia ter sido usado 10% disso para apenas revitalizar e não reconstruir do zero, praticamente reconstruir do zero a praça, não tinha necessidade. Com esse valor poderíamos ter construído 10 praças em vários bairros da cidade. A nossa ideia é construir mais praças nos bairros também, não só no centro da cidade. Aqui na Beira Rio a gente poderia colocar ampliar a Praça da Beira Rio com decks ali próximo do rio, também fazer algo por cima onde pudesse fazer algo que ligasse uma via a outra, por via aérea, para poder criar um mirante, alguma coisa diferente, para poder também atrair turistas para a cidade, criar vários equipamentos turísticos novos para Itajaí, como é o caso. Itajaí é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande, poderíamos criar um teleférico do Parque da Atalaia até a Praia do Mole também. E sobre a praça a praça de lazer, praças, né? A gente sabe que tem ali o Parque Ecológico, várias praças que foram criadas lá no tempo do Arnaldo Schmidt e que não foram feitas as manutenções devidas. Hoje aquela praça ali está muito abandonada. Nós vamos revitalizar essas praças e vamos criar uma praça grande, como a gente vê em grandes cidades. Porque Itajaí já é uma grande cidade. A gente vai para Curitiba, vai para São Paulo, a gente vê essas praças grandes, gigantes, que tem um espaço para a pessoa praticar esporte, tem lagos, tem coisas diferentes. Itajaí não tem, mas Itajaí tem espaço na área rural, que nós poderíamos aproveitar toda essa parte que tem 86% de Itajaí é rural, por que não criar ali nesse terreno, que são terrenos baratos? Itajaí também tem áreas naquele lugar, que poderiam criar um parque ambiental bacana para Itajaí. Os índices de Covid voltaram a preocupar nas últimas semanas. Até que uma vacina proporcione imunização em massa, a pandemia será uma ameaça real para a vida de todos nós. Qual a sua proposta para proteger os itajaienses enquanto esse pesadelo durar? Então, nós não vamos ser tão radicais quanto o prefeito atual foi, também não vamos ser tão liberais quanto outros governos foram. Nós vamos trabalhar com todo o cuidado necessário com a pandemia, distanciamento, tudo que for necessário para poder evitar com que isso aconteça. E também já investir na saúde para que realmente não haver nenhum colapso na saúde de Itajaí.